Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 25 de janeiro, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos, nesse instante, orar, pedindo a Ele a sua graça e a sua condução. Senhor, graças te damos, meu Deus, te bendizemos pelo dia que o Senhor nos deu, te louvamos ao Senhor pelas graças concedidas a nós, pela proteção, cuidado, amparo, sustento. Queremos, ó Pai, te agradecer por tudo isso. Te louvar, Senhor, pelo privilégio dado a nós de estudarmos a Tua Palavra e te rogar, meu Deus, que o Senhor nos conduza, nos dando, Senhor, a capacidade de entendermos a Tua Palavra e de aplicarmos a nossa vida. Ajuda-nos nesse sentido, meu Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Queridos, vamos fazer a leitura de um salmo? Nós vamos fazer a leitura do salmo de número 75. Salmo de número 75 nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, solvem-lhe até as escoras todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor? Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Nós encerramos esse capítulo hoje com a leitura do versículo 33 ao versículo de número 42. Atos, capítulo 5, do versículo de número 33 ao versículo de número 42. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo,
mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser de alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento, meu Pai, que estamos na Tua presença, queremos, meu Senhor, te rogar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nos ajude, Senhor, a entendermos a Tua palavra e a encontrarmos, meu Pai, da Tua parte, a orientação para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Quais são, meus irmãos, os privilégios que nós possuímos por servir ao Senhor? Quais são os privilégios que a Igreja do Senhor tem por servi-lo? Talvez muitos pensem assim. Entre os privilégios, prosperidade financeira. Alguns podem pensar que a prosperidade ela vem justamente porque estamos servindo ao Senhor. Outros podem dizer melhoria na saúde. Outros podem pensar harmonia dentro de um casamento, coisas desse tipo. É bem verdade que todas essas são bênçãos que aparecem, que podem acontecer na vida do cristão, da igreja, quando serve ao Senhor. Mas nós temos privilégios muito maiores. O Senhor, como juiz eterno, cuida de nós. E esse amparo que o Senhor nos dá o privilégio de servi-lo. E só servi-lo já é o maior de todos os privilégios. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege e nos dá o privilégio imenso de podermos servi-lo. É isso que nós vemos aqui, proteção e serviço como privilégios dados à Igreja do Senhor por acompanhar, por servir ao Senhor. O texto, meus irmãos, é um desdobramento de uma crise, do início de uma perseguição contra a Igreja do Senhor. Após a cura de um paralítico, Pedro e João são presos, são exortados a não pregar, mas a igreja ora, pede por intrepidez, o Senhor dará ainda mais forças e essa igreja continua pregando, ela cresce, se expõe, ela influencia em Jerusalém, até que, pregando os 12 no templo, agora são novamente presos, agora não mais Pedro e João, mas todos os 12, são levados para uma prisão pública, deixados lá para serem julgados no dia seguinte. Durante a noite, o anjo do Senhor resgata todos esses homens e dá uma ordem bem direta: voltem para o templo e vão pregar no templo. No outro dia pela manhã, o sinédrio reunido com o sumo sacerdote na presidência convoca toda a congregação de Israel e a ideia é julgar esses 12. O que acontece é que quando procuram os 12 na cadeia, eles não estão lá, eles foram libertos da prisão. Mas, naquela mesma manhã, eles foram encontrados pregando do outro lado do templo. E então, trazidos para cá, foram questionados em dois aspectos. Está lá no versículo de número 28. Primeiro foi: nós demos uma ordem expressa para vocês de não pregar nesse nome, e vocês estão desobedecendo. Segundo foi: vocês estão querendo lançar o povo contra nós, dizendo que nós somos culpados na morte de Jesus. Você pode esperar que então a igreja vai recuar um pouco. Afinal de contas, iniciou-se uma perseguição, está na hora de tirar o pé do acelerador e pisar um pouco no freio, talvez se esconder um pouco, esperando a poeira baixar. É o contrário, Pedro está cheio do Espírito Santo e ele fala para aqueles homens, justamente acusando-os novamente e dizendo com todas as letras que importa obedecer a Deus, versículo 29, do que os homens. Nós vimos então que ao invés da igreja temer o mundo, foi o mundo que estava começando a temer a igreja,
e nesse momento de estabelecer prioridades em uma perseguição, Pedro diz, a prioridade é obedecer a Deus e pregar o evangelho, porque foi para isso que nós fomos convocados como testemunha, versículo número 32. E aí, meus irmãos, essa resposta de Pedro suscita agora uma reação por parte do Sinédrio. O texto nos diz que essa reação, no versículo 33, foi a pior possível. O texto nos diz que eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Por duas vezes aqui no texto, Lucas fez comentários de como eles estão lidando com a situação. Primeiramente, ele disse que o motivo pelo qual eles estavam sendo presos, estavam prendendo os apóstolos, versículo número 12, aliás, versículo número 17, é que esses homens estavam com inveja dos apóstolos. Agora, não só inveja, eles também têm desejos assassinos, eles estão enfurecidos. É interessante que o processo é de irmãos querendo matar irmãos, dos mesmos moldes de Abel e Caim. Inveja, depois enfurecidos, depois assassinato. É o mesmo processo. E é isso que nós vemos aqui. Eles agora estão enfurecidos contra os 12 apóstolos e o desejo é matar. Eles podiam matar os apóstolos nesse instante? Sim, eles até podiam matar. Uma sentença seria cumprida muito rápido e o motivo era que eles estavam desobedecendo uma ordem direta do Sinédrio. Então isso poderia ser uma acusação de morte. Eles iriam comprar uma briga grande com o povo, porque nós vimos que os próprios soldados do templo estavam com medo de arrastar os apóstolos com força e violência, com medo do povo se revoltar. Eles iriam comprar uma briga com o povo, mas talvez eles conseguissem aplacar a situação. Se não conseguissem, era ainda pior, porque Roma podia intervir e aí eles podiam inclusive perder a autoridade que eles possuíam, o poder que eles possuíam. Daí então o texto, meus irmãos, se divide em dois blocos bem interessantes. E aí esses dois blocos basicamente falam sobre como o Sinédrio resolve as coisas entre si, porque note que eles estão irados, querendo matar os apóstolos, e depois como os apóstolos lidam com essa situação toda a partir do versículo de número 41. Vejamos rapidamente como é que o Sinédrio lida com isso tudo e como o Senhor trabalha para salvar o seu povo no meio desse processo. Como eles estavam enfurecidos e querendo matar, o texto nos diz, versículo número 34, que se levantou no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. Eu quero que você note que a primeira palavra que aparece aí no versículo número 34 na sua Bíblia é um mais, bem grande aqui. É um contraste. Enquanto eles estavam querendo matar os apóstolos, por outro lado, se levanta alguém lá. Quem se levantou? Um homem chamado Gamaliel, filho de um grande rabino chamado Hillel. Ele é um fariseu, notaram? Ele é de um partido diferente, porque a maioria do Sinédrio hoje era formada pelos saduceus. Não criam em ressurreição, não criam em anjos e assim por diante. Os fariseus não, era o contrário, eles criam em ressurreição, criam em anjos. Inclusive o apóstolo Paulo vai se aproveitar dessa situação mais tarde. Mas como Gamaliel tem uma palavra tão grande assim? É porque Gamaliel era um grande estudioso e muito respeitado, tanto que o texto diz que ele era acatado por todo o povo. Gamaliel era um grande professor de Bíblia naquela época, inclusive ele vai ensinar um jovem chamado Saulo, que vai se tornar mais tarde o maior missionário da igreja antiga. Gamaliel, então, tinha uma boa reputação. As pessoas o tinham como um homem sábio, inteligente, conhecedor das Escrituras. Gamaliel se interpõe como uma ação divina, bem na verdade. Gamaliel é aquela figura que Deus vai usar para proteger a sua igreja, no caso, proteger os apóstolos. Notem que o que vai acontecer agora não significa que Gamaliel está certo. Gamaliel, na verdade, comete vários erros aqui à medida que ele vai argumentando. A argumentação dele é muito frouxa, parte basicamente da experiência e não condiz necessariamente com a realidade que a gente pode ver ao nosso redor. Mas foi como Deus usou, com argumentação fraca, com uma lógica quebradiça, mas que o Senhor usou para livrar o seu povo. Acompanhe comigo. O seu argumento, basicamente se resume a dois exemplos e logo em seguida uma conclusão. Os dois exemplos estão aí
dos versículos de 35 até o versículo de número 37 e a conclusão do versículo 38 até o versículo de número 39. Vejamos quais são os dois exemplos. Ele começa evocando os homens, porque ele está numa reunião formal, e daí a expressão, versículo 35, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Ele chama-os de israelitas. Nós vimos Pedro usando essa mesma expressão, israelitas. É como que os conclamando, como todos são um povo de Deus, então eles deveriam ouvi-los. Mas o que Gamaliel começa a mostrar é, cuidado que vocês podem estar fazendo uma bobagem. O que haveria de tão perigoso em matar os apóstolos era transformá-los em mártires e insuflar uma revolta. Uma revolta seria uma coisa ruim para o Sinédrio, porque significaria o Sinédrio perdendo o controle sobre as massas. Se o Sinédrio perde o controle sobre as massas, Roma precisa intervir. Então isso seria ruim para todo mundo. E por isso mesmo ele já começa aqui a sua fala dizendo, veja o que vocês querem fazer com esses homens. Porque ele notou que eles queriam matar os 12 apóstolos. Mas ele diz, não é uma boa ideia. Significa dizer que Gamaliel está sendo usado por Deus no sentido de que ele está sendo usado para proteger a igreja, sim, mas no sentido de que ele está sendo usado como um instrumento do Espírito Santo, não. Gamaliel vai mostrar que não crê em Cristo, Gamaliel vai mostrar que não tem um bom argumento, mas é a forma como Deus usou para proteger o seu povo. Ele vai usar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é de um homem chamado Teudas, do versículo de número 36, depois um homem chamado Judas, no versículo de número 37. Quem foram esses dois homens? Nós temos muito poucas informações. Por exemplo, o texto nos diz, versículo 36, que antes desses dias levantou-se Teudas, insinuando ser alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Ao que tudo parece, segundo alguns historiadores, esse Teudas era um homem que se levantou como um profeta na região, ia para aquela região do Jordão, muita gente se juntou a ele, mas esse Teudas foi morto e uma vez que ele foi morto, ao que tudo indica, inclusive, ele foi declarado profeta, em seguida foi condenado e morto. O texto nos diz que aqueles que estavam seguindo, e era muita gente, 400 homens que estavam seguindo, o texto diz que dispersaram. É essa lógica aqui que ele usa. Você tem um homem, Teudas, o homem sendo morto, e logo em seguida os seus seguidores sendo dispersados. A mesma coisa é dentro do versículo 37 de um homem chamado Judas. Judas ele chama de o Galileu, porque veio provavelmente da região da Galileia. Os historiadores dizem que lá por volta do ano 6º depois de Cristo, esse Judas se levanta num período de transição. Ele se levanta com uma revolta por causa dos impostos pagos a Roma. Ele dizia que pagar impostos a Roma era blasfêmia, porque só Deus era rei de Israel e que não reconhecia o reinado de Roma. Ele foi decapitado, claro, e o texto logo em seguida segue a mesma lógica. Ele diz, nos dias do recenseamento, ano 6 mais ou menos, Judas, o Galileu, se levantou consigo e alguns homens com ele, morreu, pereceu, e todos quanto obedeceu foram dispersos. Então, qual é a lógica de Gamaliel? Homens se levantam. Algumas lideranças se levantam. Essas lideranças conseguem algum tipo de apoio. Mas dois eventos acontecem em seguida. Primeiro, quando se mata essa liderança, aos poucos os seguidores se dispersam. Então ele diz, começa num processo e termina sempre no outro. Começa-se com se levantando um líder, juntando gente, logo em seguida mata-se o líder e dispersa-se a gente. Então a lógica dele é sempre essa. Isso aconteceu com esses dois. Onde está o grande erro aqui de Gamaliel? Apontar Jesus como mais um revolucionário. Note que Gamaliel não crê em Jesus como filho de Deus. Ele não crê em Jesus como deveria. Pelo contrário, o texto nos mostra que ele compara Jesus a Teudas e a Judas. Ele não tem fé em seu coração. O grande erro dele é comparar Jesus com esses dois homens. Então, de alguma forma, ele mostra descrença, ele mostra que não crê no Senhor. Mas não só isso. A lógica dele é falha no versículo de número 38. No versículo 38 ele diz, agora vos digo, dai de mão a estes homens, ou seja, não mate, deixai-os, deixa eles.
Qual é a lógica dele? Vejam o que acontece no processo. Se levanta o líder, se junta um povo, mata-se o líder e o povo dispersa. Então, se é essa a sequência, o que é que a gente pode esperar que aconteça? Ele diz assim, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. A ideia dele é, essa lógica de movimentos dos homens sempre se repetem. Logo, se esse movimento é um movimento de homens, ele vai naturalmente perecer, ele vai naturalmente arrefecer. A lógica contrária dele é que fica ainda mais complicada, versículo número 39. Ele diz, mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Por que não pode destruir? Porque eles não têm força para destruir. A ideia de Gamaliel não é essa. A ideia de Gamaliel é, vocês não é que não podem, vocês não deveriam fazer isso. Por quê? Para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então, ele diz, se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Vocês podem destruir esse movimento, mas vão estar lutando contra Deus. A lógica de Gamaliel é, se o movimento é um movimento de homens, ele perece logo em seguida. Se o movimento é um movimento de Deus, ele permanece, mesmo que haja uma interferência, e eles seriam culpados de intervir. Eles já fizeram isso antes. Eles mataram o próprio Jesus, então não é uma novidade isso acontecer. Note que esse tipo de intervenção já tinha acontecido, eles próprios tinham assassinado Jesus, e Pedro disse isso por pelo menos 4 vezes já no texto até agora. Pedro já disse que eles haviam matado Jesus. Mas por que essa lógica é tão fraca? Porque ela não leva em consideração a natureza pecaminosa do homem, a astúcia de Satanás em expandir obras, e de como o mundo abraça ideias, conceitos que são contrários aos conceitos e vontade de Deus. Então, ele enxerga tudo a curto prazo e não é uma coisa boa. Por quê? Primeiro, nem toda obra dos homens se esvai assim tão rápido. Nós conhecemos muito bem ideologias e filosofias de homens que morreram há décadas, alguns deles até há centenas de anos, e que continuam como influência enquanto percepção. E essas concepções, sejam filosóficas ou ideológicas, são contrárias à vontade de Deus, mas permanecem. Então vejam que pela vontade de Deus, às vezes algumas obras mais permanecem e continuam gerando influências. Nós vimos isso no século atrasado, como os pensamentos marxistas, por exemplo, que se expandiram dentro de vários conceitos e ideologias distintas que vêm causando mortes e destruição desde aquela época. Então, mesmo tendo morrido os idealizadores, esses conceitos vêm se replicando e continuam até hoje. Então, não é uma questão de que, porque não é de Deus, porque não é da vontade de Deus, porque não é a obra de Deus, isso vai se esvair, porque nós vimos então que pode permanecer por muito tempo, porque a influência de homens e de ideias humanas, mesmo sendo ideias contrárias à vontade de Deus, elas podem permanecer a longo prazo. E o contrário pode ser dito sobre a obra de Deus também, porque vários trabalhos que o Senhor iniciou se encerraram com o passar do tempo. Nós vemos hoje uma Europa, por exemplo, onde grandes lugares, países onde a fé cresceu e se expandiu, como Genebra, por exemplo, de onde partiu toda a teologia reformada, a Alemanha, que foi o berço da reforma protestante. Então, tudo isso cresceu naquele momento, mas em seguida arrefeceu. E hoje nós temos uma Alemanha, uma Genebra, completamente esfacelada na fé, completamente oposta à vontade do Senhor. Então, foi um movimento que regrediu durante esse tempo. Então, eu não posso pressupor que se um movimento está dando certo, é porque vem de Deus, e se o movimento está dando errado, é porque vem dos homens. Essa lógica que Gamaliel usou pode parecer interessante, mas não é bíblica. Pelo contrário, nós vemos que às vezes alguns movimentos que Deus faz arrefecem durante o tempo, e alguns movimentos que os homens fazem contra Deus duram muito mais. A lógica de Gamaliel é frágil. Mas é impressionante que mesmo com uma lógica fraca, com exemplos ruins, ele conseguiu convencer a todo o Sinédrio. O texto diz que concordaram com ele. Veja como Deus é sábio.
Deus usa uma argumentação ruim, mas falando a linguagem daqueles homens maus que estão ouvindo, convence aqueles homens maus de que não era um bom negócio matar os apóstolos naquele momento. Eles vão matar alguém? Vão matar mais à frente. Eles vão matar Tiago, eles vão matar Estevão e vão continuar matando os crentes. Mas nesse momento Deus intervém usando um ímpio, usando alguém que não é cristão, que não compreende o evangelho. Eu acho fantástico isso, porque Lucas tem acesso, não se sabe ao certo como é que ele conseguiu acesso à informação do que aconteceu, já que o texto nos diz que os 12 apóstolos foram retirados lá. Quem sabe Nicodemos trouxe informações para ele, mas o texto está aqui registrado para nós lembrarmos de que o Senhor às vezes usa homens ímpios com argumentos fracos, mas para proteger a igreja do Senhor. Que privilégio fantástico, meus irmãos, é saber que o Senhor está cuidando da sua igreja, que Ele não está desamparando a sua igreja, que Ele não vai abandonar a sua igreja, e que o Senhor usa inclusive os homens maus para fazer a proteção dessa igreja quando Ele tem interesse, quando Ele tem desejo disso. Quando Ele não quer, Ele permite que essa igreja sofra, mas quando Ele deseja, Ele traz um consolo e uma proteção para essa igreja. Quando Ele não quer, Ele usa outras maneiras de consolar essa igreja também em meio à morte. Mas o Senhor cuida do seu povo, usando até homens ímpios com argumentos falhos para proteger a sua igreja. Esse é o primeiro grande privilégio que o texto nos mostra para a igreja do Senhor. Significa que os apóstolos vão sair ilesos? Não. Mas aí nós vemos como os apóstolos reagem ao que é feito com eles. No versículo de número 40, nós temos o resultado. Qual foi o veredito? E o veredito da parte do Sinédrio é duplo. Versículo de número 40 diz o texto assim que, chamando os apóstolos, açoitaram. Então, a primeira coisa que mandaram fazer, um espancamento. Isso não era uma surra simplesmente, era uma pena. Então, o que é que acontecia? Essa pessoa tinha que tomar 40 chibatadas menos 1, ou seja, eles recebiam 39 chibatadas nas costas e nos peitos. Então, eles saíam literalmente rasgados, totalmente quebrados. Eram chicotes violentos, bravos, que não só machucavam a carne, mas cortavam a carne, levava-se algumas semanas para alguém ficar bom. Essa pessoa levava cicatrizes para o resto da vida, porque cortava a carne fora. Mas o texto diz que a primeira ordenança foi uma surra em cada um. Qual era a ideia de dar essas 40 chibatadas menos uma? Era fazer com que essa pessoa tivesse medo. Então, quem tomava uma surra dessa não ia querer tomar uma segunda surra dessa. Paulo vai tomar várias surras dessas. Ele vai dizer que tomou várias surras. Então, não foi nenhuma nem duas, não. Mas, de alguma forma, isso aqui é uma maneira de retirar o entusiasmo. Tomar uma surra dessa fazia com que a pessoa repensasse os seus atos. E é isso que eles estão tentando fazer. Fazer com que os apóstolos tenham medo de apanhar de novo. E, por conta disso, eles parem de pregar o evangelho. Porque essa é a segunda decisão. A primeira é açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Qual era a segunda determinação? Ordenar novamente que não falassem em nome de Jesus. Qual é o problema deles? Eles têm problema com a pregação. Nós já vimos isso no passado. Eles querem que a igreja pare de pregar. Então, de novo, a ordem é: não pregue. Gente, eles já receberam essa ordem e disseram: o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Os homens obedecer a Deus e não aos homens. Então, é claro que eles iriam desobedecer, mas eles estão reafirmando uma ordem anterior. Mas é impressionante que o texto diz assim: e era expressamente dito que eles não falassem em nome de Jesus. Então, o problema era a pregação de um Cristo ressurreto. Eles não queriam a mensagem do Evangelho. Parece uma coisa que era negociável. Afinal de contas, se você estivesse numa prisão, no meio de uma situação como essa, te desse uma surra de quase te matar e dissesse: não volte a pregar sobre esse Jesus. Talvez, como crentes modernos, a gente pensasse assim: está na hora da gente arranjar uma outra estratégia. Está na hora da gente arranjar um jeito de pregar sem que eles notem. Pregar escondido, quem sabe. Pregar disfarçado. Quem sabe pregar
de uma maneira que seja entendido somente nas entrelinhas e que não seja tão direto. Quem sabe não tocar no assunto, ao invés de falar Jesus, vamos falar aquele que não se pode falar o nome. Quem sabe arranjar um jeito? Talvez, meus irmãos, que a igreja moderna agisse assim, tentasse dar uma arrumada na coisa, tentasse dar uma ajeitada na coisa. Porque o negócio é sério. Uma surra forte, uma ordenança em seguida. Não preguem. Eu não sei porquê, mas quando eu olho para esse texto, eu só me lembro do governo dizendo, não abra a igreja. E a igreja dizendo o quê? Não é para abrir mesmo não, porque se abrir, a gente está indo contra e tal. E é impressionante, porque o texto diz que eles não negociaram. Eles não negociaram. Como é que os apóstolos reagem diante da ameaça de uma surra e de não pregarem novamente? Versículo número 41. E eles se retiraram do sinédrio, como? Regozijando-se. Gente, depois de uma surra, como é que se espera que esses apóstolos se levantem? O texto diz que eles se levantam não só alegrezinhos, eles se levantam muito felizes. Eles se levantam muito felizes. Por que eles estão tão contentes? Por que eles estão tão felizes? Mateus capítulo de número 5. Jesus tinha ensinado logo no início do Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que é que o texto nos diz? O texto diz que quando eles saíram do sinédrio, ao invés de ficar procurando um buraco para se esconder, um jeito de não serem encontrados, ficarem quietinhos no lugar deles, o texto nos diz que eles regozijaram-se ao sair, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Notou que eles lembram das palavras de Jesus? Jesus disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus. Vocês estão sendo perseguidos por minha causa. Eles veem aqueles açoites, meus irmãos, não como um castigo. Isso que a igreja brasileira precisa aprender urgentemente. Nós não somos castigados quando o mundo nos prende. Nós não somos castigados quando o mundo nos bate. Nós não somos castigados quando o mundo nos multa. Nós não somos castigados, pelo contrário, nós somos privilegiados. Nós somos aqui abençoados. Ele diz, eles saíram felizes porque disseram, Deus nos considerou dignos de sofrer afronta. Já parou para pensar nisso? Ele diz, Deus nos honrou com a surra. Deus nos honrou com a possibilidade de sofrer como seu filho sofreu. A igreja brasileira precisa aprender urgentemente que os sofrimentos em decorrência da obediência a Deus são um privilégio. Que os sofrimentos em decorrência da obediência a Deus são, na verdade, motivos de regozijo, porque é o Senhor nos considerando dignos de padecermos junto com Ele. Isso, meus irmãos, é um privilégio para a igreja do Senhor. O segundo privilégio que o texto nos mostra que eles também viram é que o anjo tinha dito, vão para o templo e preguem. Os homens dizem aqui, não preguem mais. No versículo de número 42, o que é que eles fazem? Eles voltam a pregar. E todos os dias, não tinha feriado, todos os dias. Em que lugar? Agora escondido, porque ninguém é besta para tomar outra surra. De novo, no templo, é isso que diz o versículo 42. Essa igreja não tem medo, ela se sente privilegiada por ser perseguida. Ela não acha que a perseguição é um castigo divino, ela acha que a perseguição é uma bênção divina. E ela encara esse momento com toda a intrepidez que o Espírito Santo dá. E o que é que eles fazem todo dia? O quê? No templo. E não só no templo. O texto diz de casa em casa. O que é que eles estão fazendo no templo e na casa das pessoas? Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles pregam e eles ensinam. Notaram? O
que eles fazem todos os dias? Pregam e ensinam. Publicamente, lá no templo. Particularmente, de casa em casa. Isso aqui é pregação. A pregação pública da palavra no templo. A pregação privada da palavra nas casas, nos lares. Eles expandem o ministério. Está vendo? O texto nos diz agora que as casas se tornam pontos de pregação. O templo é um grande ponto de pregação. Eles ensinam e eles pregam sobre quem? Sobre Jesus, o Messias, o prometido, o Cristo, o ungido. Eles pregam exatamente o oposto do que o Sinédrio queria. Eles continuam pregando Jesus como deveriam. Eles continuam pregando Jesus como o Cristo, afronta para os inimigos do Senhor. Eles não têm problemas em ser perseguidos. Eles não têm medo de cair live do YouTube. Eles não têm medo de ser presos ou multados. Eles não têm medo de se tornar escória do mundo. Eles temem a Deus muito mais do que os homens. Por isso eles continuam pregando a Cristo, pregando Jesus, o Messias, desobedecendo diretamente a uma ordem do Sinédrio. Eles são privilegiados nesse sentido. Eles podem pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz uma coisa belíssima. Ele diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eles sabem disso. É um privilégio pregar o Evangelho. Notem, meus irmãos, que em meio às perseguições, a Igreja do Senhor descobre os privilégios que ela possui. O texto nos dá, pelo menos, 3 privilégios. Em primeiro lugar, proteção da parte de Deus. O Senhor nos protege em toda e qualquer situação. O Senhor é capaz de usar um homem ignorante, descrente, para trazer a lucidez ao Sinédrio para proteger a sua igreja. Mais tarde, ele vai conceder a capacidade de fugir para proteger essa igreja. Mais tarde, ele vai conceder a coragem de enfrentar leões e o fogo para guardar essa igreja salva nos céus, mesmo morrendo aqui na terra. O Senhor é aquele que faz com que a sua igreja esteja sempre protegida. Ele mesmo disse, aquele que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. A igreja do Senhor está protegida. E mesmo quando ela é assassinada, ela ainda está protegida em suas almas pela pessoa de Jesus Cristo. Nós não precisamos nos aperrear com nada. De que temer, meus irmãos? O que é que nós temos para ter medo? Jesus disse que nós deveríamos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma do inferno, mas temer os homens não faz sentido. Nós estamos protegidos pela mão do Senhor, aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Mesmo que a morte nos alcance, meus irmãos, nós estamos protegidos, nós somos privilegiados. Nenhum dos que o Pai me deu se perde, disse Jesus. Nós estamos protegidos. Em segundo lugar, nós temos o privilégio de sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa da perseguição. Os apóstolos tomaram uma surra, meus irmãos, e terrível. Eles vão ser presos, eles vão ser enxotados, eles vão fugir, eles vão perder tudo. Mas eles olham para a perseguição como um privilégio. A igreja de Cristo, hoje, no século XXI, precisa se lembrar disso. Sofrer por causa de Cristo não é um tormento, não é uma tortura, é um privilégio. A igreja não reage chorando e sofrendo, a igreja reage sorrindo e se alegrando. A igreja se regozija, porque foi ela considerada digna de passar por isso. Alegrar-se por causa da perseguição. Terceiro privilégio, pregar o Evangelho. Continuar proclamando o Evangelho, publicamente e particularmente. Na rua, na igreja e também de casa em casa, pessoalmente. O texto nos mostra uma igreja que expande a pregação do Evangelho. Isso é um privilégio. A nós foi dado o privilégio de proclamar a palavra do Senhor. Devemos aproveitar esse privilégio que nos foi dado. Eu sei que para a igreja evangélica brasileira, nenhuma dessas coisas aqui pode ser um privilégio tão claro. Afinal de contas, morrer por causa de Cristo não parece ser um privilégio. Apanhar por causa de Cristo não parece ser um privilégio. Ter que pregar uma mensagem que seja agressiva e que insulte as pessoas não parece ser um privilégio. Mas a igreja verdadeira de Cristo compreende que o Senhor a protege, mesmo fisicamente, mas também espiritualmente, que isso é um privilégio. A igreja de Cristo entende que quando ela é perseguida e sofre, ela está sendo privilegiada por poder sofrer e passar por isso. Ela entende que tem a pregação do Evangelho verdadeiro para entregar e que isso também é um privilégio.
A igreja do Senhor, ela é privilegiada por servir ao Senhor, por ser protegida pelo Senhor. Que os nossos corações sejam guardados nesse sentido, para que nós venhamos a enxergar os privilégios que o Senhor Jesus tem nos concedido. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agora, meu Deus, ajuda-nos a colocarmos isso em prática, porque as perseguições se avizinham e nós precisamos, Senhor, urgentemente estar preparados para ela. Na certeza de que o Senhor nos protege, quando não fisicamente, mas nossas almas jamais se perderão e serão guardadas por Ti. Agradecemos porque os sofrimentos são um privilégio dado à Sua igreja, de nós podermos, ó Senhor, partilhar as cicatrizes que o Senhor também já possui. Como também, Senhor, o privilégio de proclamar o Teu Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. E ajuda-nos, ó Senhor, a valorizarmos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença. Nós agradecemos a cada um de vocês. Lembrando que se você vem passando por aqui, não se esquece, dá um joinha, de, se não é inscrito, se inscrever, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo nos seus grupos, na internet, no Facebook, Instagram, lá no WhatsApp, proclamar a mensagem para outras pessoas. Quem sabe você conheça alguém que queira estudar o livro de Atos, a gente está estudando versículo por versículo. E você aqui pode convidar alguém e assim ajudar na proclamação do Evangelho. Para quem é aqui de Recife, domingo de manhã, 9h30 da manhã, nós temos culto seguido de escola dominical. 6 horas da noite, nós temos culto lá na Igreja Presbiteriana Lago da Paz. E você é nosso convidado. E a gente, toda quinta-feira, está aqui estudando a palavra do Senhor. Então, até a próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.